Olá pessoal, bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui da EMEA Parque Tangará. Para quem ainda não sabe, a EMEA é a Escola Municipal de Educação Ambiental e ela fica aqui dentro do Parque Escola em Santo André. Ela é uma parceria da Prefeitura com o Instituto IPRODESC e o objetivo é atender as escolas municipais aqui da região, trabalhando a educação ambiental com ensino fundamental até o 5º ano e as turmas de EJA também. A gente também tem algumas oficinas para atender a comunidade do entorno, como é o caso de hoje. Hoje a gente vai fazer uma oficina de orquídeas e para isso a gente trouxe uma convidada mais que especial, a Melina. Ela é bióloga e paisagista e hoje vai estar falando um pouquinho sobre orquídeas com a gente. Bem-vinda, Mel. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre orquídeas. Ao contrário do que muitas pessoas acham, as orquídeas são espécies bastante rústicas. Então, não é difícil de cuidar, não são plantas que demandam muitos cuidados, mas elas precisam de cuidados específicos. Então, elas têm algumas exigências, né, de vida que a gente tem que atender, mas fora isso são espécies extremamente rústicas que dá para a gente ter em casa com toda certeza. No mundo existem mais de 35 mil espécies de orquídeas naturais, né, orquídeas da natureza. Em todos os lugares do mundo tem orquídea, menos nos polos gelados. Acho que não ia dar, né? Vai ser difícil bem conseguir difícil. aguentar o frio, né, a gente? Mas não são só essas orquídeas que existem, as orquídeas da natureza. A evolução dos conhecimentos genéticos e de laboratório fizeram com que fosse capaz que a gente fizesse mudas híbridas de orquídeas, ou seja, misturando espécies e aí criando uma nova espécie que é chamada de híbrida. Essas híbridas são normalmente feitas em laboratório. Então nós temos 35 mil espécies aproximadamente de orquídeas da natureza em todos os lugares e mais de 100 mil outras espécies de orquídeas híbridas que foram feitas em laboratório. Nossa, muitas, né? Então são mais de 135 mil espécies e com certeza você vai achar uma orquídea que vai dar certo aí na sua casa. Não precisa se preocupar, dá pra ter. Que bom. Elas têm um crescimento bem lento comparado a outras espécies. E aí o crescimento a gente entende como da época que ela é cultivada numa semente, né, num brotinho normalmente, porque as orquídeas costumam soltar novos brotos, não é semente, até ela entrar na fase adulta, que é quando ela começa a florir. Então esse ciclo de crescimento pode levar até 2 anos. Hoje, todas as orquídeas que são comercializadas no Brasil, principalmente, e no mundo até, que a gente compra nesses garden centers, até loja de pet shop, supermercado também vende orquídea, todas essas orquídeas são produzidas em laboratório. Então, eles trabalham as plantas matrizes, fazem novas mudas, que são os brotinhos. Estou olhando ver se alguma aqui tem um brotinho para eu já mostrar para vocês. Não tem, mas é fácil de identificar. Soltam novos brotos. Esses brotos são melhorados geneticamente em laboratório, um laboratório que não é no Brasil, é fora do Brasil. Elas são produzidas, ficam 2 anos em broto. Nossa, e bastante tempo. É bem lento esse processo dela poder viver sozinha, né? Porque daí ela tem todo um cuidadinho de bebê mesmo. Um substrato específico, um adubo específico, um ambiente extremamente controlado, né, temperatura, irrigação, para que ela consiga ali se desenvolver bem forte. Quando ela já tem esse período aí de uns 2 anos, elas são comercializadas para os grandes produtores. Então, fica num laboratório até 2 anos, ainda vem um bebezinho assim bem pequeno. Elas são comercializadas, mas não são comercializadas direto para as pessoas. São comercializadas para grandes produtores que trabalham com orquídeas, que têm uma estufa, que continuam esse desenvolvimento das orquídeas também num ambiente bem controlado. E quando elas são vendidas? Quando elas soltam a sua primeira haste de flor. Porque, convenhamos, né? Todo mundo vai atrás de uma orquídea pela beleza das suas flores. Mas as orquídeas são muito mais do que isso. Inclusive, na natureza, elas são muito importantes na natureza. Porque, além de serem flores e podem ser alimento e fonte de vida para vários insetos e pequenos
pequenas criaturas, né, que ali vivem, elas têm uma interação ecológica com outras plantas, com pequenos animais, elas às vezes acumulam um pouquinho de água, e isso é uma fonte de vida para pequenos animais, para insetos. Os polinizadores também usam as suas flores para se manterem vivos, então é uma espécie que está dentro de uma cadeia ecológica na natureza e também pode estar na nossa casa muito mais do que só embelezando, trazendo, vocês não conseguem sentir, mas o perfume dessa flor aqui hoje tá demais. Tá uma delícia o cheiro aqui, né? Então, além de deixar o ambiente bonito, ainda tem perfume, também auxilia os polinizadores, outros pequenos insetos, então ela faz parte de uma grande cadeia ecológica aí da natureza. Quando a gente traz uma orquídea para nossa casa, a gente precisa de 2 cuidados muito específicos, que não podem deixar passar, né? Eu ganhei ou eu comprei uma orquídea, a primeira coisa que eu tenho que saber, tentar saber muitas vezes, é que orquídea que é, né? Pelo menos uma descrição simplificada de qual é a orquídea. Eu preciso saber o nome, Phalaenopsis, Denfal, Dendral, tem milhares de nomes. São os nomes bem complicados, inclusive, 135 mil, né? Tem muito nome que a gente não vai conseguir saber todos. Não é essa a intenção. A gente precisa classificar as orquídeas até para definir como vai ser o meu tratamento em casa em 2 grandes grupos. As que têm esse tronco mais gordinho, isso aqui chama pseudobulbo. Pseudobulbo. Essas que têm uma estrutura mais gordinha na sua base, tenho essa daqui também, ó. Tá vendo? Isso aqui é um pseudobulbo, é uma estrutura mais gordinha. E as que não têm, normalmente são as vandas, as phalaenopsis, que são estruturas somente de folha. Essas são as mais comercializadas, né? Existem espécies mais exóticas que normalmente a gente não encontra assim para vender, mas fazendo essa grande diferença, eu já consigo dividir os cuidados. Uma outra coisa que a gente também precisa saber, é muito importante, se eu estou trazendo para minha casa uma orquídea aérea, que são aquelas que podem ficar penduradas, que a gente pode colocar num tronquinho na árvore ou mesmo num vaso, mas que elas vão ter raízes aéreas que vão levantar, né? Isso aqui é a raiz aérea, tá para fora, ela absorve água, a umidade do ar, então isso é uma orquídea aérea. Ou uma orquídea terrestre, que são as que a gente pode plantar no chão, na terra mesmo. Ela tem uma estrutura de raiz como se fosse uma planta comum. Então a gente pode colocar ela na terra, direto na terra. Não vai ter raízes aéreas. Mas isso tudo a gente sabe quando vai comprar. Normalmente ela já vem numa estrutura pronta que a gente vai conseguir identificar bem. Apareceu uma pergunta aqui para você já, que é, quando a gente compra as orquídeas no mercado, quando ela perde a floração, perguntaram por que demora tanto para florir de novo. Então, a gente vai falar exatamente disso, mas vou dar uma adiantada. Pensando que é um ciclo de vida, né? Todos os seres vivos têm o seu ciclo. O ciclo da floração é uma parte da vida daquela planta. Então, ela desenvolve todas as suas estruturas internas, né? Lança uma haste floral, que tudo isso demanda muito esforço para uma orquídea. Lá na ponta daquela haste, ela abre flores, né? Tudo isso vai demandando muita energia. As flores, normalmente, duram meses, então ela tá lá nutrindo, buscando todos os nutrientes para manter aquela flor muito bonita. Quando a flor cai, o que ela faz? Dorme. Descansa. Ela descansa. É como se ela tivesse feito ela fez um grande esforço fenomenal para manter aquela estrutura de flor bonita, vistosa por muito tempo. Eu tive uma orquídea, essa aqui é a minha xodozinha. As primeiras flores é a segunda floração dela. Durou 6 meses. Nossa, tudo isso. Tudo isso. Então, ela sempre tá num ambiente
de iluminação ideal, a gente aduba, não troquei o vaso, tá pequeno, não tá pequeno. Então tá esse cuidado, é a segunda floração seguida, tanto que é a mesma haste. Quando isso aqui acabar, ela vai precisar de um período longo para dormir, porque ela tem que se repor, ela tem que reabastecer o seu organismo para então começar o processo de novo. Mas é um ciclo de vida, então tem orquídeas que esse período de dormência é bem mais curto. A cada 6 meses ela se recuperou, consegue colocar flores de novo. Tem outras que esse período pode levar até 2 anos. Nossa. E é normal. O que eu tenho que fazer nesse período? Já estou até adiantando. Eu tenho que manter os cuidados. Continuar com a rega, continuar com a adubação, deixar ela num ambiente onde ela receba bastante iluminação, né? Não colocar, tá feinha, põe lá embaixo da escada, né? Não vai ter luz, não vai ter nem um pouquinho de sol. Então, se eu manter todos os cuidados, assim que ela acabar a dormência, ela vai soltar novas flores. Manter ela bem para ela ter toda essa energia de novo. Isso, ela tem que recuperar toda aquela energia para ela continuar crescendo. Então, a gente identificou esses 2 grupos. Os grupos dos bulbos que acumulam água, que são esses mais gordinhos, e as plantas, as orquídeas que têm só as folhas, né? São esses 2 grupos. E aí eu vou conseguir saber quais os cuidados que elas precisam. Tem pergunta? Tem mais uma pergunta aqui. Falou, você pode falar um pouco sobre o cuidado em saber a procedência para não financiarmos a coleta clandestina de orquídeas? Eu acredito, eu não tenho informações efetivas, mas eu acredito que se a gente compra uma orquídea em um grande centro, num garden que já tenha nome, se eu for comprar de um senhorzinho que está andando na rua, ou de alguém que parou o carro e abriu e está vendendo plantas, provavelmente essas plantas podem ser de um comércio ilegal. Agora, se eu compro de um produtor, num garden, até as que vendem no supermercado, porque elas são compradas direto de um fabricante de orquídeas, né? Que eles estão lá com uma estrutura e tudo. Certinho, é garantido que elas são orquídeas de boa procedência. Até porque, como eu falei no começo, é um processo longo até eu vender uma orquídea. Né? Eu tenho 2 anos de um cuidado de plantas lá no laboratório fora do Brasil. Sim. E quando chega aqui tem mais 1 ano e uns meses para ela soltar a primeira haste. Então é um período longo. Então se a gente vem, normalmente as orquídeas vêm numa embalagem mostrando o nome do fornecedor, até para essa divulgação e tudo. Mas se eu comprar num lugar que tenha uma boa procedência de outras coisas, já vende plantas, já vende produtos animais, já vende, ou mesmo no supermercado, eu acho que é tranquilo. Ruim é comprar de alguém aleatório que abriu o carro e está vendendo plantas. Aí é crime, não pode pegar plantas da natureza. Sim. Bom, identificando as 2 plantas, eu vou saber quais os cuidados. Quais os cuidados que as orquídeas precisam na vida delas? Luz, água e nutriente. Só as orquídeas precisam disso? Não, todas as plantas. Luz, água e nutriente. O que difere? Cada uma precisa de uma quantidade específica de luz, de água e de nutriente. Tem orquídeas no mundo, dessas naturais, que nascem no meio de rochas. Nossa. Essas daí precisam de muito pouco nutriente, porque na rocha, provavelmente, ela não vai ter muito o que se absorver ali de nutrientes. Precisa talvez de pouca água, porque também vai ser um ambiente bem árido. Mas ela vai precisar de muita luz, porque numa rocha exposta, ela vai estar recebendo de muita luz. Então, cada uma precisa de um cuidado específico. E aí vamos começar falando da luz, né? Ao contrário do que a gente ouve, existem alguns mitos quando a gente fala de orquídea. O primeiro mito é que orquídea não gosta de sol. Não é verdade. Isso. Né? De dentro de casa. Isso. Não põe no sol, não pode pegar sol, não gosta de sol. É mentira. A maioria das plantas que tem flores precisam de sol. O que acontece? É que cada uma precisa de uma quantidade de sol diferente. Dá para eu colocar uma orquídea assim, mesmo essa que tem uma estrutura mais gordinha, no sol do meio-dia? Não, porque é um sol muito forte, ela vai desidratar, vai ser um sofrimento para ela ali. Mas aquele solzinho da manhã ou o solzinho do fim da tarde, ela precisa.
precisa sentir um pouquinho do sol, porque o sol e a claridade, claro, mas o sol favorece a fotossíntese, favorece a planta a colocar novas flores. Quanto melhor a iluminação, mais colorida é a flor. Legal. Então, algumas orquídeas que às vezes estão em ambientes que tem pouca iluminação, até põem flor, né? Consegue ali desenvolver a sua haste floral e colocar flores bonitas, mas não vai ter aquele brilhante, né? Aquela flor vistosa, mais viva, isso, né? muito mais viva. Então, o sol é importante na medida certa. Um solzinho da manhã, umas 2 horinhas, 1h30, aquele solzinho de manhãzinha, o solzinho no fim da tarde, e tá bom, é só isso. Outra questão que é importante é os nutrientes. Ah, não, a orquídea é rústica, dá para eu colocar ela ali presa na árvore, com araminho, ela solta ali as suas raízes e não precisa mais de ninguém. Não é verdade. É claro que ela, por ser uma espécie rústica, ela se adapta e aí ela vai viver ali. Né? Do jeito que der, né? Do jeito que der. Se você não oferecer nada, ela vai fazer o seu esforço máximo, mas ela não vai morrer. Dificilmente ela morre. Mas se você oferecer para ela condições melhores, você vai ter uma orquídea muito mais bonita. Mesmo as orquídeas que estão fixadas em algum lugar, como a gente tem aqui, né, no tronquinho, essas daqui ainda tem essa estrutura segurando as raízes, mas tem outras que estão nas árvores e só estão colocadas ali, elas conseguem se fixar. Se a gente for lá, cada adubo tem a sua forma de usar. Vou tomar uma aguinha. Fica falando? Seca na garganta. E você fizer uma adubação nessa planta, claro, não vai dar para ser uma adubação de raiz. Provavelmente a gente vai borrifar um adubo. Você vai ver como essa planta vai estar muito melhor e muito mais vistosa. Já faz diferença, né? Mesmo sendo só borrifando um pouquinho. As plantas têm 2 formas de absorver nutrientes e água, que é pelas raízes e pelas folhas. Os 2 são eficientes, então a gente pode até intercalar. Então eu vou regar a minha orquídea, eu vou colocar água aqui na raiz, mas eu também posso molhar as folhas. O importante dos 2 lados, porque elas conseguem absorver água pela parte da frente e também pela parte de trás. Então são as formas de hidratar as plantas. Legal, essa da folha eu não conhecia. Isso. As orquídeas podem e gostam de ser molhadas. Algumas outras espécies de plantas não gostam. Você molha as folhas, acaba criando fungo, ela estraga, mas as orquídeas gostam e podem. E aí a gente tem que ter esse cuidado também. Vou molhar desse lado e vou molhar desse lado, porque é onde ela consegue absorver. A mesma coisa com os adubos. Então, se eu tenho um adubo, e aí é a especificidade do adubo. Então, quando a gente compra o adubo, acho que já podemos falar de adubo. Quando a gente compra o adubo, é importante que seja um adubo para orquídeas, né? Vai estar escrito aqui, orquídeas. Tem vários tipos, adubos de orquídeas. Vai estar escrito aqui nas especificações como é a diluição, se ele for líquido, né? Como eu diluo e como eu aplico. Então, eu peguei um aqui qualquer e pus adubo de raiz, mas era um adubo de folha. Então, não vai fazer o efeito, porque a composição desse produto é para ser aplicada nas folhas. E eu apliquei na raiz, então ele não dá. Então, é importante ler as instruções do fabricante. Seguir a orientação, né? Seguir a orientação. E pegar de orquídea também. Isso. Os adubos de orquídea, eles são específicos para essa espécie. Então, mas específicos em que ponto, né? Para a absorção dessa espécie. É claro que tem as quantidades específicas de nitrogênio, fósforo, potássio, que é o que as plantas normalmente precisam, micronutrientes, que também tem nos adubos, mas mais é como esse adubo vai ser absorvido. Mas eu só posso usar adubo de orquídea? Não. Eu também posso usar adubos orgânicos. Eu gosto bastante de adubos de composteira. Esse aqui é como se fosse um chorume de composteira, aquele adubo líquido que a gente vai diluir e também vai colocar nas orquídeas. O bokashi, que é esse pozinho assim, ó, que parece uma cinza. O bokashi hoje ele tá bem utilizado.
ele serve para todas as plantas e é um adubo fermentado. Qual é a diferença? Um adubo de uma composteira, ele é processado de uma forma, com os nutrientes que estão lá, ele é só decomposto. O bocashi, ele passa por um processo de fermentação natural. Isso acelera a decomposição e deixa os nutrientes mais fáceis para serem absorvidos pelas plantas. Então, o bocashi é um adubo bastante completo, assim, para todas as plantas. Tem esse que é líquido e tem... Tem esse que é sólido, né? Que assim a gente pode diluir. Pode colocar assim também em outras plantas. Nas orquídeas não adianta, mas se você tem um vaso com outras plantas, pode colocar por cima, assim, dar uma misturadinha na terra. Ou eu posso colocar na água, deixar uns minutinhos e colocar essa água nas orquídeas. Então, esse aqui é bem completo. E tem o moderno dos modernos, dos adubos agora, que é... Isso é novidade? Na verdade, eu acho que ele não é novo, mas ele é uma tecnologia mais nova, assim, que é osmocote. Osmocote. São umas bolinhas, tá vendo, ó? Vou mostrar ali mais pertinho da câmera. Mas tem vários adubos granulados, né? Mas esse aqui são essas bolinhas que são de diluição lenta. Então, também serve para todas as plantas e para as orquídeas também. É o que a gente vai usar hoje quando trocar o vaso. Como ele é bem durinho, é uma bolinha bem durinha, ele vai soltando os nutrientes a cada rega. Então, tem lá uns 6 meses de adubo que a gente garante para as plantas, regando certinho, sem precisar ficar se preocupando muito. Então, esse aqui é uma boa tecnologia para quem está começando a cuidar de plantas, é uma ótima opção. Fica adubando Isso, por bastante tempo, você né? coloca ali, tem o jeito certo de colocar também. Se você vai fazer o plantio da planta inicial, coloca ali no meio da terra. Se é uma planta já plantada, mistura ali na terra em cima. Não esquece de regar, porque o mais importante para as plantas absorverem qualquer nutriente é que elas estejam hidratadas. Se você pegar uma planta sem água, morrendo de sede, e jogar 1000 adubos, não vai fazer nenhum efeito. Porque se ela não tem água, ela não é capaz de absorver os nutrientes que eu estou disponibilizando ali. Então, o mais igual a gente também, né? Quando igual. a gente tá lá morrendo de sede, pode ser a melhor comida, nem Isso, desce não direito, vai. né? Eu não consigo absorver. E as plantas a mesma coisa. Se ela não tiver hidratada, raízes hidratadas, as suas estruturas internas hidratadas, ela não é capaz de absorver adubo nem pela folha, nem pelas raízes. Então, não adianta. Tem que ter esse cuidado. E aí, quando eu coloco um adubo de longo prazo, eu não posso esquecer de regar. Porque senão ele perde todo o efeito e aí a planta pode entrar no estresse hídrico e aí não adianta nada colocar nenhum adubo. Depois fica mais difícil de cuidar do que se a gente tivesse esse cuidadinho de água. Sim. Falamos dos adubos. Os adubos normalmente são aplicados nas orquídeas a cada 15 dias. Então, tanto o adubo foliar, que a gente vai borrifar nas folhas, quanto os adubos de raiz. Mais uma perguntinha. Quais são os principais polinizadores que as orquídeas atraem? São muitos, hein? Abelhas, pequenos insetos, marimbondos, aquelas abelhinhas nativas, né? Que não tem ferrão. A questão dos polinizadores é bastante proporcional à beleza das flores e ao cheiro das flores. Cada planta tem a sua especificação e atrai um polinizador que sabe exatamente o que tirar daquela planta. Tem uma orquídea que ela atrai uma única espécie de vespa que tem um biquinho assim bem comprido, tipo um beija-flor. Porque ela precisa tirar o néctar que está naquela orquídea, que é bem profunda, é uma planta profunda. E essa espécie de vespa se adaptou a essa planta. Então elas vivem em simbiose. A orquídea dá uma flor que ela gosta, a vespa vai lá e aproveita
o néctar dessa orquídea. Então é bem específico, mas as flores em geral, de todas as espécies, atraem bastante polinizadores, por conta do perfume, por conta do pólen, por conta da sua estrutura. Então quanto mais diversificado for as flores, maior o número de polinizadores que a gente pode atrair. Por isso que na natureza a gente encontra tantas espécies diferentes de orquídeas, porque a natureza diversos bichos. Cada uma com sua peculiaridade. Exatamente. Então eu vou adubar a cada 15 dias normalmente e vou manter essa planta bem hidratada. E como é que eu vou manter uma orquídea hidratada? E aí entra um novo mito, que é: orquídea nem gosta muito de água. É mentira! Não acreditem nesses mitos, pesquisem. Se tiver qualquer dúvida, busque o conhecimento com alguém, ou mesmo com o produtor de onde você comprou a planta, ou um vizinho que tem orquídeas, pergunta. Porque isso é uma lenda, e eu já vi tanta orquídea morrendo de sede, porque falou, não, tem que regar a cada 15 dias. Não é verdade. O que as orquídeas não gostam, e isso é muito prejudicial, é acúmulo de água. Eu não posso pegar um vaso que não tenha drenagem, não tem nenhum furo, colocar aqui dentro uma orquídea e regar, que aqui no fundo provavelmente vai ficar um acúmulo de água. Uma piscininha no fundo. Isso, esse acúmulo de água nas raízes pode matar a planta. Esse é o não gostar de água das orquídeas. Não é que elas não gostam de água, elas não gostam de água acumulada. Então, se eu manter as orquídeas dentro de um recipiente com muita água, as raízes vão apodrecer, porque elas vão absorver tanta água e depois chega uma hora que não dá mais. Essas mais gordinhas, muito mais, porque aqui nessa estrutura mais fofinha, ela já tem uma retenção de líquidos dela natural. Então, se eu exagerar na água acumulada, colocar água não é exagero, a gente vai mostrar aqui para vocês. Mas se eu deixar num ambiente em que essa água vai ficar acumulada, ela vai ter água acumulada, ela já vai acumular água na sua estrutura e aí ela vai morrer afogada. É muito mais fácil a gente matar uma orquídea enchendo de água do que não pondo água. Nossa. Todos os extremos são ruins, mas é muito mais fácil e mais rápido a gente matar elas afogadas. Então elas gostam de água, elas só não gostam de se afogar, né? Isso, gostam de água. Quanto que eu vou regar? Umas 2 vezes na semana, se elas estão num ambiente controlado, assim, dentro de casa, não tá batendo muito vento, é suficiente, 2 vezes na semana. Se elas estão no lado de fora, bate vento, pega sol, talvez o sol que ela pegue extrapole um pouquinho daquele limite que elas têm de 1h30, 2 horas, tudo bem, elas vão se adaptar, mas ela vai precisar de mais água. Então, tudo é proporcional ao que você tem de ambiente. Tem que avaliar, né? Não dá, isso, tem que avaliar. Não dá para ter uma regra fixa. Toda orquídea tem que regar 2 vezes. Toda orquídea tem que regar 3 vezes. Você vai ter que entender a sua planta, conhecer o ambiente e fazer ali um período de análise. Então, chegou em casa, onde você vai pôr? Olha, rego hoje, rego daqui 3 dias, daqui 2 dias e vou avaliando. Nossa, tá muito seco. Então eu rego mais um pouquinho, faço 3 vezes e aí cada um vai entendendo o que a sua orquídea precisa. Sim. Tem mais uma perguntinha. Esses adubos não são nocivos aos pequenos insetos? Os adubos orgânicos não, né? O bocache, o osmocote e os adubos de composteira não são. Não são, eles são só fornecedores diretos de matéria orgânica para o solo. Agora, adubos químicos, a gente precisa ter uma avaliação. Qual a diferença de um adubo orgânico para um adubo químico, né? Que os químicos normalmente são esses que a gente compra industrializados, são solúveis, é um pozinho, né? Até mesmo o osmocote que a gente viu, isso aqui é um adubo químico, de fornecimento de nutrientes básicos, mas é químico. Só que esse aqui vai ficar na terra, dentro da terra. A gente tem que tomar cuidado com os adubos que eu vou borrifar nas folhas. Então, qual é a diferença? Um adubo orgânico, a gente vai oferecer os nutrientes de forma lenta. Todos os adubos orgânicos oferecem os nutrientes de forma lenta.
Porque ele é natural, ele vai tendo processamento, provavelmente ele precisa continuar se decompondo ali para ir soltando todos esses nutrientes para as plantas. Os adubos químicos, eles são de ação rápida, então ele é feito de uma forma que ele vai direto no ponto. Então, para qualquer planta, se eu pegar um adubo de floração, que são existem, né? Isso aqui é um adubo de orquídea de floração. O que ele faz? Ele injeta diretamente o que a planta precisa para florescer. Sim. Eu vou exceder esse adubo? Não. Primeiro porque eu vou colocar a planta no estresse. A gente já viu que se ela floresce, ela tem um período de desgaste muito grande e ela precisa de uma pausa. Então, se eu continuar colocando adubo de floração, chega uma hora que ela entra em colapso, não consegue. São períodos, a gente tem que usar os adubos de forma sábia. Na dúvida, uso orgânico, Sim. né? Porque ele vai fornecer vai respeitar os períodos. Isso, dela, exatamente, né? Vai respeitar os períodos das plantas. O que a gente tem que tomar cuidado quando for aplicar um adubo, até por conta dos polinizadores, é onde eu vou aplicar. Eu jamais passo um adubo nas flores, para não contaminar as flores com nenhum produto químico. Mas as folhas, a gente pode usar. Se eu tenho uma floração assim muito perto das folhas, eu deixo de passar nesse pedacinho e aplico o adubo no outro, né? Para que eu não corra o risco de passar esse adubo, que é químico, se ele for químico, nas flores. Porque os polinizadores só vêm pelas flores. Normalmente esses adubos não têm cheiro, então eles não vão espantar, mas eu não posso... Olha aqui os insetinhos, ó. Tem mesmo alguns insetinhos aqui. Eu não posso passar nas flores. A mesma coisa a água, eu nunca rego as flores, né? Eu posso molhar a estrutura de base, que são as raízes, o substrato, as folhas, mas não as flores, né? As flores é o cuidado que eu tenho que ter, como se fosse a parte mais preciosa daquela flor, e é. Sensível, então, né? Sensível. Eu não molho as flores, eu só molho a planta. E aí, como é que eu molho? Vamos molhar? Vamos fazer uma bagunça? Vamos sim, vamos lá. Sim. Mas tá, não tem água? Vamos pôr água ali. Vou pegar água aqui, peraí, do outro lado. Pode ser esse mesmo. Pega o balde, põe aqui. Só pra gente fazer bagunça mais médio. Um balde bem grande. Como é? Aqui você enxerga? Tá. Como é que eu vou molhar? Então, tem gente que pega um borrifadorzinho aqui na orquídea e faz assim, ó. Molhei. Não. Vai continuar com sede. Vai continuar com sede. O substrato da orquídea, ele é bem poroso. Tá vendo? Eles são pedaços de coisas. Então, não tem como a água ficar aqui parada como um vaso de terra. Então, como é que eu vou regar? Eu posso pôr ela embaixo da torneira, ligo a torneira e jogo água, sem dó. Porque eu preciso molhar, deixa pingar, né? Eu preciso molhar todas essas estruturas que estão aqui dentro. Eu preciso que essas casquinhas fiquem molhadas para que as raízes possam ir se hidratando, encostando nessas estruturas. Normalmente aqui dentro dos vasos também tem um pouquinho desse esfagno, né? Isso aqui é um musgo seco, que aí... Só deixa ele aí que a gente vai molhar mais ainda. Quando a gente molha, ele já fica também com um pouquinho de água aqui, né? Molhadinho. E isso que vai fazer as estruturas das raízes se hidratarem. Isso aqui não fica ensopado, não acumula água, tá vendo? Pinga bem pouquinho. Mas ele estando úmido, ele consegue manter aquela umidade necessária para que as raízes possam se hidratar. E aí eu já molhei bastante e eu posso molhar as folhas também. Debaixo da torneira é bem mais fácil, a gente vira ela dos dois lados para molhar as folhas dos dois lados, tá? Ela consegue absorver água aqui e aqui. Nunca vou molhar a haste floral, mesmo que ela não tenha flores ainda, e não vou molhar as flores, porque as pétalas são muito sensíveis. Deixa eu pegar outra espécie aqui. Essa daqui é uma Phalaenopsis, que é uma estrutura de orquídea que não tem pseudobulbos. Então, é só as folhinhas.
Eu vou molhar da mesma forma. Vou pôr água aqui, vou deixar pingar, molhei todo, né? Bastante, gente, não precisa regular. Molha bem, tá bonito. Tem dos furinhos embaixo, Isso. né? Vai escoar. Precisa ser um vaso furado, como a gente falou. O que eu não molho? Não molho as estruturas de haste de flor, nem as folhas, nem as flores. Mas essa espécie em específico, ela tem esse meinho aqui, ó, que é de onde nasce novas folhas, tá vendo? Aqui nesse meinho também não pode ficar água, nessa espécie. Então, que é muito comum, a gente sempre vê uma Phalaenopsis vendendo por aí, é as que tem a variedade de flor mais colorida, mais diversificada. A gente não tem nenhuma com flor aqui, mas o Phalaenopsis, que é o nome dela, Phale é borboleta, então a flor parece as asas da borboleta. E Nopsis é parecido, então é parecido com uma borboleta. Então, é uma planta muito comum, né, da gente encontrar, é uma das orquídeas mais baratas, porque a produção é grande. Ela floresce muito mais do que outras espécies, a cada 6 meses ela já é capaz de soltar flores novas. Então, a gente tem isso aqui é muito comum. E essa estrutura aqui no meio não pode ficar molhada. Ah, eu abri a torneira, molhei tudo e ficou uma aguinha aqui. Ou eu viro, né, pra ela sair, ou eu posso passar um papelzinho. Secar. Só para não ficar esse acumulado aqui que pode apodrecer. Então, regar, pode regar. Não precisa ter nenhuma dificuldade na hora da rega. Se elas estão penduradas, muita gente tem, né, as orquídeas nos tronquinhos ou em estruturas de árvore e tal. Como é que vai regar? Com a mangueira, rega. Toma cuidado para não molhar a flor. Ah, mas não pode molhar nunca. Pode, porque se chove ela molha. Mas eu tento evitar. E rega, gente, rega lá. As orquídeas que estão penduradas, normalmente elas não têm nenhuma estrutura de esfagno, nem um substratozinho. Então, as raízes estão ali só expostas. Talvez essas plantas tenham que regar 3 vezes na semana, porque não pode ficar esturricada no calor. No verão, muito mais. No inverno, dá para dar uma segurada, como em todas as plantas. Essas não têm nenhuma estrutura para reter a umidade, não né? tem, Ela depende do momento. Isso. Mesmo. Elas conseguem absorver a umidade do ar, mas no inverno essa umidade já é baixa. Elas conseguem absorver a água da chuva quando chove, mas no inverno já é pouco. Então, os cuidados das plantas, de todas as plantas, mudam de acordo com o verão ou com o inverno, né? Esses 2 períodos. No verão, como a chuva é maior e o ambiente está mais úmido, a gente consegue regar um pouquinho diferente, não é mais nem menos, é diferente. Talvez a minha periodicidade diminua porque choveu, mas eu tenho que colocar água. No inverno, onde não tem oferta de água natural, talvez a gente tenha que ficar de olho um pouquinho mais. Não pode molhar muito, porque também apodrece, mas eu tenho que ter esse cuidado. Agora a gente fala dos vasos. Tem perguntas? Mais uma perguntinha então. Tô gostando, hein? O pessoal tá interessado. E como identificar que estou regando pouco? Elas dão sinais? Todas as plantas dão sinais, todas. Como é que aqui todas estão bem bonitinhas. Como é que elas vão mostrar que a gente está regando pouco? A folha vai começar a secar. É que não tem nenhuma sequinha aqui por falta de água. Isso em todas as plantas, na maioria das plantas. A ponta das folhas vai começar a secar. As raízes vão ficar bem secas também. Sabe quando a gente pega uma coisa que ficou muito velha, seco assim, fica durinho, seco? As raízes vão ficar assim. Aqui dá pra ver, ó, porque tem uma mortinha. Segura aí. Ó, vocês vão conseguir ver, ó. Isso aqui é uma raiz saudável. Ela é verdinha, ela é gordinha. Isso aqui... Vamos ver se consegue tirar. Isso aqui é uma raiz seca, tá vendo? Ela é enrugada, parece uma múmia. Tudo murcha, isso tá murcho, seco. Tá vendo? Então ela vai... As raízes que estão saudáveis são verdinhas, algumas têm as pontas roxas, outras têm as pontas verdes, mas são bem gordinhas.
Quando ela começa a dar essa murchada, pode ser falta de água, né? Então a gente tem que ficar atento. E aí, onde ela vai... Aqui dá pra ver melhor, olha. Onde ela vai começar a secar? Na ponta. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Essa estrutura... Consegue ver bem aqui onde tá meu dedo? Essa estrutura aqui da ponta tá seca, mas aqui pra trás ela ainda tá verdinha. Ou seja, ela tá começando a secar. Então eu tenho que ficar de olho nas raízes, né? Porque as raízes para as orquídeas são a parte mais importante. E na pontinha das folhas. Então ela vai ficar com aquele sequinho, ou vai parar de crescer, porque as raízes elas tendem a crescer sempre. Só param de crescer no período de dormência. Mas o sinal tá essa estrutura seca, feia mesmo, sequinha. Bom, acinzentada também, né? Acinzenta, isso. Porque cada orquídea tem uma estrutura de folha, né? Essas aqui que são mais gordinhas nas folhas, as phalaenopsis, normalmente elas vão ficando tipo apodrecida, né? Um escurinho, seco, de cor. Essas que são mais gordinhas, assim, que tem um acúmulo de água, elas vão secar de uma forma diferente. Mas sim, cinza, marronzinho, é tudo cor de seco. Essa cor aqui é um marrom meio cinza, é isso mesmo. Mas dá pra ver, viu, gente? Se ela tá com flor, a flor vai ficar murcha. Como as folhas são mais rígidas, né? Sim. Então, tem esses cuidados com a água. Na dúvida, rega. Tendo drenagem no vaso, rega. Porque só não pode deixar acumular água. Opa, tem mais. Ah, não. Não tem mais, então. Pode continuar. Bom, então vamos falar dos vasos, que agora a gente já regou, já falou do adubo e agora a gente vai trocar os vasos. Em que vasos eu posso ter orquídea? Qualquer um, desde que ele tenha furo. Pode ser um vaso de plástico? Pode. Pode ser um vaso de cerâmica? Pode. O vaso que você tiver acesso, né? Isso. Que tenha furo. Isso. Eu só não posso colocar num cachepô que não tem furo, a não ser que eu fure. Sim. Mas essa é a estrutura que não pode, porque vai acumular água. Eu também posso fixar as orquídeas, que é bem comum, nesses troncos, porque além da beleza da orquídea, a gente ainda pode fazer uma peça de decoração, desde que eu esteja falando de uma orquídea de espécie aérea, né? Não adianta eu pegar uma espécie terrestre e querer prender ela aqui no tronco, que ela não vai ter como, porque as raízes são diferentes. Agora, essas comuns que a gente encontra para vender, sempre que tiver raízes que estão subindo assim, são espécies aparentes, são espécies aéreas que a gente pode fixar nas árvores, nos troncos, num pedacinho de madeira, numa bolacha de madeira, pra gente colocar como decoração. Então hoje a gente vai trocar uma orquídea de vaso. Vamos lá. Agora sim a parte da bagunça, né? Agora é a bagunça. Quando é que eu vou trocar uma orquídea de vaso? Quando eu quiser? Não. Quando ela pedir. Ah, ela pede também. Também. Ela avisa tudo. Avisa tudo. Se a gente souber olhar, as plantas todas avisam. Eu vou trocar uma orquídea de vaso quando ela estiver muito doente. E aí é uma orquídea que está muito acabadinha. Morrendo, sem flor, sem vistosidade, sem raízes novas. Então isso eu tenho que trocar. Tem algum problema ali, eu preciso tirar ela de lá. E aí eu vou trocar ela de vaso. Eu vou trocar ela de vaso quando ela for muito grande e tiver já num vaso que não cabe mais. Posso por aqui? Só põe no cantinho que a gente ainda vai usar. Tá bom. Normalmente essas orquídeas assim, ó, costumam soltar novos brotos. E aí, essa aqui ainda tá, porque o vaso aqui tem bastante espaço, tá vendo? Mas ela costuma crescer no espaço do vaso todo. Vai soltando novos brotos, que são outros pseudobulbos, e às vezes enche o vaso. Então, se ela tá muito cheia de brotos, eu tenho que trocar. Agora, essa daqui, ó, que tá saindo as raízes pra fora, eu preciso trocar? Não, ela tá saudável, ela tá com flor, ela tá com as folhas
bonitas e eu não preciso trocar, ela tá indo bem. Então não tem necessidade. Ah, mas eu não gostei do vaso, veio num vasinho tão feio. O que eu tenho que entender? Que mexer uma orquídea de vaso vai dar uma movimentada muito grande nas raízes. E isso pode ser bastante prejudicial. Então, a primeira coisa é avaliar o momento da planta. Eu não devo trocar uma orquídea de vaso por nenhum motivo se ela estiver com flor. Porque a hora que eu tirar do vaso, seja qual vaso for, que eu puxar e que eu mexer nas raízes, toda a estrutura da planta vai ter um choque. Falar, minha nossa, o que está acontecendo? E aí eu posso ou perder a floração, se ainda tiverem brotos, ela aborta os brotos, ela para e fala, não, para, mexeram na minha base central. Tá acontecendo alguma coisa, Não né? posso continuar lá em cima se eu não tratar o que está aqui embaixo, ela para. Então, eu não devo trocar orquídeas de vaso quando ela tem flores. Então, a gente vai fazer isso quando ela não tiver floração mais. Ah, mas e motivos de doença? As doenças são muito específicas, né? Às vezes as pessoas veem assim, ó, um queimadinho na folha. Isso aqui foi uma lagarta aqui, um caramujo, que eu peguei ele. Né? Eles param ali, uma lagartinha, um caramujo, sugam o néctar da folha e deixam a estrutura fibrosa, porque eles não gostam muito. Sim. Mas é só uma manchinha. Ela tá bem, né? Não tá danificando isso. Nesse daqui foi sol, ó. É uma queimadura de sol. Eu mudei ela de lugar e aí não prestei atenção e o sol bateu. Essa aqui também. Mas eu não preciso mexer. Não preciso cortar essa folha. Porque eu vou mutilar a planta por um motivo que não tá danificando. É só estética. O que tem que estar bonito vai ser as flores que vão abrir. As folhas a gente tem que tomar cuidado, é claro, mas eu não preciso me ater tanto. E normalmente as orquídeas, conforme elas forem crescendo para cima, é normal as folhas mais baixas ficarem mais feiozinhas, porque ela dispensa uma flor antiga para dar abertura para uma planta nova. Tá mandando energia para outro lugar, Isso, né? então eu foco. Então, esses os motivos. Eu vou trocar uma planta porque ela tá num vaso, ela já tá maior que o vaso, ela tá doente, né, em algum momento, ou ela tá sufocada ali naquele espaço. Hoje a gente vai trocar uma que tá boa, mas como a gente vai fazer essa troca para vocês verem? Então, eu escolhi uma sem flor, aqui ó, tem uma haste floral saindo aqui, ó, bem pequenininha. Logo ela vai dar flor. Mas eu posso trocar ela agora para não comprometer a floração futura. Então, o que eu vou fazer para trocar de vaso? Primeiro, eu vou tomar cuidado, o máximo de cuidado. Ó, tá vendo que essa daqui já soltou as raízes, ó? Sim. Pelos furinhos? Então, a gente vai ter esse cuidado para soltar. Ah, vai machucar? Vai. Um pouco, vai. Mas a gente vai aproveitar esse momento para ser esse momento didático. Então, eu vou soltar. Primeiro, eu vou tirar todas essas estruturas. Eu posso escolher qualquer vaso. Normalmente, a gente fala que os vasos de orquídea tem que ter furo, mas não tem que ter. Não é obrigatório. Ah, o vaso tem que ser de cerâmica. Não, porque os vasos de cerâmica também absorvem umidade. Então, se eu tenho todas as minhas orquídeas num vaso de cerâmica, pode ser que eu tenha que regar mais. Porque ele vai dividir a umidade com o substrato e com as raízes. A hora que eu colocar água, o vaso absorve umidade e o substrato também. Então, pode ser que precise de mais água para chegar até as raízes. Isso é interessante de dizer, né? Porque geralmente falam que é bom justamente por causa da rega. Isso, justamente. É bom, porque ele mantém úmido, mas eu tenho só entender a quantidade de água que eu vou colocar, porque vai dividir a água com a cerâmica também. Sim. O plástico não absorve água. Então, para essas orquídeas que têm um pseudobulbo mais gordinho, tipo essa aqui, pode ser um vaso de plástico tranquilo, porque eu não preciso que tenha água aqui. Ela já tem água aqui, eu vou molhar constantemente, então ela não precisa. Para essas que têm uma estrutura só foliar, pode ser que esse vaso seja bom, porque aí eu mantenho uma umidade aqui, mantenho uma umidade no substrato e a gente consegue
cuidar dela. Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou tirar. Com cuidado. Todo esse material que a gente tirar, isso aqui, eu vou tirar a máscara só um minutinho. Todo esse substrato tem um período de validade. Qual é o período de validade de um substrato de orquídea? Não faço ideia. Conta pra gente. É bastante, é 4 anos. Nossa, bastante. Então, não é uma coisa que a gente precisa fazer todo mês, depois de cada floração, não é. Então, eu vou fazer esse cuidado. Passado 4 anos, como é que eu sei que esse substrato aqui já tá vencido? É o cheiro, por isso que eu cheirei. Ah, entendi. Algumas vezes esse aqui já tá bem fortinho o cheiro, já deve estar quase vencendo. Isso aqui vai ter um cheiro de estragado, sabe? Porque cheiro de úmido vai ter, porque ele tá absorvendo água, a umidade. Sim. Cheiro de natureza, porque isso aqui tá em decomposição ainda que lentamente. Mas, às vezes, a gente vai pegar uma orquídea que tá lá há bastante tempo, e a hora que eu mexer o substrato vai ser aquele cheirinho azedo, sabe? Estragado mesmo. Sim. E aí tá na hora de eu trocar, porque dali aquelas plantas não vão conseguir mais absorver nada. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou soltar. Eu preciso tirar todo esse substrato das raízes. A gente fez uma sujeirinha aqui. Ah, mas faz mesmo. É bom, gente, pôr a mão na terra, sempre faz sujeira, mas é bom. É bom fazer num lugar que você não se incomode com cair, né? Senão você fica, ai meu Deus, sujou, aí acaba não prestando atenção no que tá fazendo. Eu vou cortar essa raiz aqui seca. Não. Se você não é um grande entendedor de orquídeas, e eu também não sou uma grande entendedora de orquídeas, a melhor opção é não cortar. Porque a gente não sabe exatamente o que tá cortando. Às vezes o que eu acho seco, isso aqui não tá bom, já tá seco. Para aquela planta é o que não tá fazendo mal nenhum. E aí eu vou mexer sem nenhuma necessidade. Causar um estresse, né, querida? Isso, não preciso cortar. Não tem, isso aqui vai ficar dentro do vaso, eu não preciso desse desespero. Então eu vou soltar o máximo que dá. Já vou aproveitar e tirar essa folha aqui. Cuidado com esse broto, que vai sair uma florzinha, hein? Isso aqui tá seco. O que estiver solto, seco, eu posso tirar. O que tiver na estrutura da raiz, não. Limpo bem todo esse substrato velho. Essas raízes aqui estão bem molhadinhas, então elas estão regadas adequadamente, mas sem exagero. Quando as raízes estão com excesso de água, a gente vai ver que, se tirar, né? Essas estruturas mais claras estão pretas, tipo apodrecido mesmo, porque estragou, não tem como. E aí eu preciso colocar ela na UTI. Tem um jeito de tratar, a gente pode até pensar em depois fazer um outro vídeo, de como tratar as que estão muito doentes, porque aí elas têm que ficar num lugarzinho confinado por 6 meses sem cuidar, deixa lá, quieta, paradinha, para ela tentar se recuperar. É um bom tema aí, ó. Uma ideia. Bom, tem mais uma perguntinha. Ouvi falar que canela é um cicatrizante para orquídeas, é verdade? Canela em pó é um cicatrizante para todas as plantas. Sempre que eu podar uma planta, eu posso passar um pouquinho de canela ali no corte. Mas na orquídea, a gente dificilmente poda uma orquídea, né? Se eu tirar, igual eu tirei aqui a estrutura da folha velha, já é uma estrutura que não está mais sendo usada pela planta, então eu não preciso. Mas a canela em pó, deixa aqui que eu ainda vou falar uma coisa. A canela em pó é um cicatrizante para qualquer poda. Então, se eu cortei a minha planta, tive que cortar um galinho a mais, alguma coisa, eu posso passar sim um pouquinho de canela ali naquela ponta. Não precisa ser nada em excesso, tá? Só um pouquinho ali para fechar o corte, fechar aquele corte e não permitir que ali seja uma entrada de fungos. Porque a planta se recupera, não precisa da gente. Sim. Na natureza, se quebra um galho, ela se recupera. Como a gente tirou a planta da natureza, trouxe ali para um ambiente humano, então pode ser que deixando ela ali cortada, pode entrar fungos. Então a gente pode passar sim esse pouquinho de canela. Isso tudo aqui que a gente tirou do vaso antigo, se não estiver vencido, não estiver com cheiro de podre, esse não tá,
pode ir para uma composteira, porque isso aqui entra num ciclo de decomposição. Posso usar de novo em outro vaso? Não, porque já gastou ali, tá bem úmido, mas eu posso usar para compostar. Então, ou colocar no jardim, que aí ele entra ali como matéria orgânica para o jardim, então não precisa descartar tudo isso, só se tiver estragado, vencido. Ok, limpei a minha planta, vou escolher o vaso, que na verdade vai ser esse aqui menorzinho, vai caber, meu bem? Deixa eu ver se tem um maior aqui. Senão a gente limpa e põe nesse mesmo, que é só pra mostrar como a gente troca, né? Ele não é muito maior, né? Mas... Acho que dá. Joga esse lado. Tirar só o substrato. Ok, fiz a minha estrutura. O que eu tenho que entender? Eu tenho que oferecer para essa orquídea um ambiente úmido. Ó, tem até umas formiguitas, muitas. Muitas mesmo. Vamos lá. Gente, eu mexi num vaso que tá cheio de formiga agora. Acontece, ao vivo é assim. Acho que esse não vai dar, não. Não, vamos fazendo outro mesmo. Bom, a gente vai colocar essa estrutura para o vaso. Então, aquele aqui que a gente tirou, tem o esfagno, que é esse musgo seco, e tem o substrato. Então, eu tenho um vaso aqui furado, esse é menorzinho. A gente vai pôr ela aqui para mostrar, depois eu vou devolver ela para o vaso maior, tá, gente? Não vou colocar a planta aqui só para judiar, não. Esse vaso, então, o que eu vou fazer? A primeira camada vai ser de substrato. Então, eu vou colocar um pouquinho de substrato no fundo, tá? Para ficar essa camada drenante. Se o meu furo, se isso aqui for um vaso de plástico e eu tenha vários furos, eu posso também colocar um pouquinho de argila, né? Argila expandida, para criar uma camada drenante que tampe o furo por dentro, mas que não tampe os furos quando eu precisar que eles sejam utilizados para a água. Eu ponho esse pouquinho de argila e aí eu ponho o substrato, né? Aqui nesse daqui, como o furo é bem pequenininho, só tem um, eu posso ir direto para o substrato. Ok, pus a minha camada de base. Aí eu vou pegar esse musgo. Isso aqui chama esfagno, é musgo seco. É muito fácil de encontrar, vende num saquinho, nesses gardens, até nos pets, que é o que vai formar uma camada, olha a formiguinha aqui, uma camada mais úmida para essas orquídeas. Então eu vou pegar isso aqui, vamos pegar, dar esse baldinho aqui. Vou pôr uma aguinha em qualquer recipiente. Um pouquinho. Tá bom. Eu vou ter um pouquinho de água e aí nessa água eu vou colocar o adubo. Então eu vou usar, para esse aqui eu vou usar o bocashi. Então eu pego uma colherinha, isso aqui são 10 gramas. É muito para esse aqui, mas como a gente vai deixar uma diluição pequena, normalmente eu tenho 10 gramas para 1 litro de água. Aqui tem menos, a gente vai pôr só um pouquinho. Deixar esse adubo. Já tem adubo bocashi líquido, tá? Pra gente fazer essa diluição. Ele dilui facinho. E aí eu vou colocar o meu esfagno dentro dessa água com adubo. Ele esfagno adubado. Consegue ver? Aqui molhadinho. Deixa eu mostrar lá pertinho da câmera. Aqui, ó. Vai molhar. Ele vai absorver rápido a água. Isso aqui não precisa ser um processo demorado, tá? Ele só precisa absorver essa água. Ele vai absorver o adubo também. E aí, quando eu for tirar, ele vai sair assim pingando, eu espremo. Não pode estar excesso. Se isso aqui ficar muito molhado, apodrece as raízes. Então eu espremo bem até não sair mais, ou sair bem pouquinho. E aí eu abro de novo, né? Porque eu tenho que colocar ele soltinho. Onde é que eu vou colocar esse aqui? Aqui. Bem aqui no meio.
Eu vou colocar aqui. E aí eu vou envolver o esfagno com as raízes. Não é envolver as raízes com o esfagno, com o musgo. Eu vou envolver o musgo com as raízes, para fazer uma bolinha aqui também. Então faz as raízes abraçar. Isso, para que elas fiquem aqui, tá vendo? Ó. Legal. Ok? Isso aqui tá grande, mas a gente não corta, a gente só tira o seco. Cada pontinha dessa estrutura de orquídea, fala, ah, mas é só uma pontinha. Quando eu corto aqui, ela para de crescer e vai soltar a raiz em outro lugar. Então não é necessário que a gente faça esse corte sem necessidade. Ok, prendi. Como esse vaso aqui é pequeno, eu não vou precisar de nenhuma estrutura de fixação, mas se eu tivesse num vaso bem grande e eu fosse colocar uma orquídea pequena, é bom que eu coloque um tutor. Como é que a gente monta o nosso tutor? Isso aqui é um arame, um arame plastificado. Esse envoltório de plástico é só para que ele tenha uma durabilidade maior e não enferruje. Então eu faço esse desenho, tá vendo? Uma estrutura que vai prender no vaso, prender lá no fundo e criar um apoio, tá? E aí aqui eu vou colocar a bolinha de raízes. São raízes aéreas, então algumas sempre vão ficar para fora. E aí eu completo com substrato. Sim. Pode colocar, tá? Não precisa ter dó, nem, ai meu Deus, coloca, aperta, pra ela ficar bem fixa. Tá? E aqui vai ser o apoio, a gente prende a planta no tutor. Pode usar aqueles amarrilho de embalagem, pode usar um outro araminho, pode usar uma estrutura de barbante. É que o barbante, conforme for regando, ele pode estragar, mas ela tá fixa. Por que que a gente fixa? Porque conforme ela for crescendo, ela pode crescer torta e cair. Então é importante colocar. Ah, mas para todas? Não, se eu tiver uma orquídea bem pequena, que ela fique toda dentro do vaso, eu não preciso criar nenhuma estrutura de fixação. Só quando ela soltar as hastes florais, que aí normalmente eles seguram só para manter a haste direcionada para cima, né? Normalmente essas orquídeas que a gente compra já vem com um tutorzinho prendendo só a flor, para ela ficar bonita ali para cima, né? Esse aqui parece um palitinho de churrasco, né? Tem diferentes assim. E depende do tamanho também, né? Essa daqui tá presa porque ela tá solta, tá vendo? Ela cresceu caidinha, agora já nem tá mais. Mas é um palito, tá vendo? Esse daqui. Mas esses de madeira tem uma durabilidade pequena, porque ele estraga. Melhor, melhor é o de ferro mesmo, quando for necessário. E aí uma outra questão bem importante é o que fazer com as hastes florais depois que elas dão flor. Porque normalmente perguntam, mas já deu flor, posso cortar? Tem um pessoal aí que é mãos de tesoura, sabe? Mas posso cortar? Já pode cortar? Já pode cortar? Quando é que pode cortar? Quando for uma estrutura seca. Esta daqui é uma estrutura seca. Isso é uma haste floral nova,
Esta é uma haste floral antiga, totalmente seca. Ela fica bem seca, bege, cor de né? palha. Isso. Esta eu posso cortar, até porque esta espécie só dá flor uma vez em cada haste. Então, ela soltou uma flor nesta haste, depois nesta haste e agora nesta haste. Quando estas flores acabar, provavelmente ela vai soltar um novo bulbo e aí desse daqui que vai nascer. Onde já nasceu, não nasce mais, nesta espécie. Sim. E aí eu posso, com uma tesourinha ou tesourinha de poda ou uma tesourinha qualquer que consiga cortar, eu posso cortar essa haste seca. Agora, e descartar. Certo, tem mais uma perguntinha. Deixa eu só falar. Encontro esse substrato pronto para comprar? É só cascalho ou mistura mais alguma coisa? Se você pode comprar como substrato de orquídea, que é já pronto, então o que vem no substrato de orquídea? Casca de pinos, chips de coco, que aqui, não, aqui não tem. Esse daqui, aqui ó, um chips de coco, que é pedacinhos de coqueiro ou de coco, e às vezes vem algumas fibras. Essa aqui é fibra de coco. E também tem gente que quer plantar só na fibra de coco. Qual é o problema do coco, né? Todas as estruturas de coco, tem aqueles vasos que já são de fibra de coco, você só quer pôr a orquídea. Isso aqui tem muito tanino, que é aquela substância que também tem no vinho. Quando a gente corta plantas muito leitosas, também é tanino. Isso aqui é muito forte para que as orquídeas consigam se desenvolver. Então não é bom usar os cocos. Só chips, né? Só chips de coco, só fibra de coco não é bom. A não ser, não tenho mais nenhuma outra. Eu tenho um processo que eu posso fazer para tirar o tanino dos cocos. Dá. Legal. A gente vai colocar em água, se for aquela estrutura maior, isso aqui é como se fosse uma manta, ó. Tá vendo? Aqui tem muito, ó. Usaram bastante fibra. Não é o melhor, mas é possível. Então a gente vai pegar isso aqui e vai deixar de molho na água. É tipo de salgar o bacalhau? Sim. Vai deixar de molho um dia, trocar. Põe de novo água limpa, deixa lá mais um dia, trocar. Deixa lá mais um dia, faz uns 4 dias. Depois deixa secar e aí eu posso usar para as orquídeas, que aí eu consegui tirar a maior parte do tanino que tem aqui. Porque senão a orquídea não consegue se desenvolver. Ela não vai morrer, mas ela vai ficar ali meio estagnada naquele crescimento por conta do tanino. Interessante saber disso. Isso, né? É importante saber disso, porque hoje as estruturas de coco substituíram os xaxins, né? Porque o xaxim vem de uma samambaia que já está em perigo de extinção, então não pode usar xaxim. E aí eles fizeram estruturas muito parecidas de vasos, tem até uns tronquinhos assim, ó, já pronto para pôr orquídea, que é todo de fibra de coco. Mas ninguém conta que ele não é o mais adequado. Estruturalmente ele é muito bom, porque ele é macio, você consegue pôr as raízes, em teoria conseguiriam se envolver bem ali, mas a substância, ela atrasa o crescimento das orquídeas. Então a gente tem que ter esse cuidado. Pode usar, se gosta, se quer, pode optar, mas tem que ter esse cuidadinho de tentar tirar o tanino. Dá para ferver também, se quiser antecipar esses 4 dias, né? Põe na água, fervendo ali uns minutos, daí tira. Mas se não, na água limpa dá. Legal. E aí, essa outra espécie pra gente falar das hastes de cortar. Essa estrutura tá verde. Enquanto ela tá verde, não corta. Nada verde a gente corta. Enquanto tá verde, não corta. A gente só corta quando seca. Mas tem que ter cuidado. Porque as phalaenopsis costumam, são espertas, a utilizar a mesma haste floral para florir de novo. Assim, já que já tá bom, eu vou economizar um pouco e eu vou pôr uma flor lá e aí eu não preciso ter outra. Essa daqui tá boa, tá esperta. Mas tá vendo? Se eu tivesse acabado a floração e cortado essa haste floral, olha quantas flores eu ia perder. Ela abriu uma haste aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Então, na ponta de todas as estruturas secas, fora uma haste nova. Então, não mexe. Mas já caiu, não tem problema, deixa lá. Enquanto não fizer mal para a planta, não precisa mexer.
né? Ah, mas não fica bonito. Bonito é a flor. Depois da flor, você tem que aprender a beleza da planta de outra forma. Então, é o momento dela. Quanto menos eu mexer nas estruturas florais, melhor é para a planta, para as orquídeas. Então, a gente consegue cuidar delas dessa forma. Não mexe. Espera, quando tiver, que já for o momento de cortar a haste, ela vai ficar bem sequinha como a que a gente cortou ali agora, tá vendo? Ó, sequinha, sem vida, já totalmente... Não dá pra ter dúvidas, né? Não dá pra ter dúvidas. E aí são esses os cuidados. Acho que eu falei tudo que eu precisava. Tem mais perguntas? Mais alguma pergunta? Não? Então, nossa, né? Que aula, né, gente? Eu espero ter respondido todas. Sim, muito legal. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida ou surgir uma dúvida depois, sigam a Melina na página dela. Ela tem a empresa Âmbar Jardinagem. A gente vai deixar aí para vocês as redes sociais. Sigam lá, mandem pergunta, ela responde. Siga também as nossas redes sociais. EMEA também vai aparecer aí. Vejam nossos vídeos. E espero que vocês tenham aproveitado. Eu adorei. A gente consegue trabalhar com as plantas se a gente for bastante observador, e acho que isso é o mais importante para quem quer ter planta, né? É saber observar. Como as plantas não falam, elas mostram pra gente do que elas estão precisando de outras formas. Então a gente tem que saber e aprender a olhar a planta e identificar o que ela precisa, ou se ela está indo bem ou se ela está indo mal. E esse cuidado de observação é um treino. Às vezes eu vou ter uma planta na minha casa que ela não vai ir bem e eu não preciso desanimar. Acontece com todo mundo, acontece comigo. Tem plantas que são mais difíceis, são mais delicadas, tem as mais rústicas. Eu só preciso escolher, e se não der certo da primeira vez, tenta identificar o que foi ruim e parte para outra. Ou outra espécie, né? Eu não consigo, Melina, não consigo ter um bonsai. Eu já tentei, mas eles precisam de cuidados muito específicos que para mim ainda tá num período difícil. Pois eu mudei, então agora eu tenho orquídeas, tenho suculentas, frutíferas, que são plantas mais simples de cuidar. Mas se não deu certo da primeira vez, escolhe outra espécie. Mas eu queria aquela, então pesquisa um pouquinho, tenta identificar onde errou e tenta de novo. Só não pode desanimar, né? E ficar com esse olhar bem atento, porque as plantas, elas falam com a gente sim. Elas mostram o que elas precisam. Se é muita água, se é pouca água, se está no ambiente com muito sol, se está faltando sol, tudo elas mostram. Então a gente precisa ficar de olho. Eu agradeço muito a oportunidade, eu fiquei muito feliz pelo convite. Me coloco à disposição para outros temas que vocês acharem interessante. Convido vocês a seguirem a Âmbar aí nas redes sociais. E muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Gostamos muito. Que bom. A gente agradece. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.